Você já se sentiu cansado mesmo sem ter feito nada que justificasse isso? Como se a sua energia estivesse se acabando aos poucos? Não de uma vez, mas dia após dia, seguindo sua rotina diária, estudando, trabalhando, se socializando também. Por fora parece que está tudo normal, que está tudo bem, mas e por dentro? Alguma coisa parece diferente, como se uma parte sua estivesse ficando cada vez mais pesada. E o mais estranho é que muitas das vezes não vai ter uma explicação lógica para isso. E você sente que apenas que algo de você mudou e que a energia que você tinha antes não é a mesma que você está carregando agora. E tem coisas que você tenta carregar que você não consegue descrever elas em palavras. Aí talvez você já tenha pensado assim, é só descansar mais. Talvez tenha acreditado que era só uma fase passageira e que tudo voltaria ao normal a algum momento. Mas o tempo passa, a rotina continua e aquela sensação não some, ainda continua com você. E que você está gastando mais energia do que tu tenta recuperar. E é sobre isso que a gente vai falar sobre nesse vídeo. Fala aí, galerinha, Renato na área. Então, pessoal, esse tema que a gente vai abordar hoje é a realidade que afeta várias pessoas do Brasil e fora dele, que é o cansaço psicológico. Um desgaste totalmente silencioso que nem dá para perceber que está te afetando, porque tu não vai perceber imediatamente, que pode acabar influenciando tanto o seu pensamentos, emoções de relacionamento, até como uma forma que você enxerga a vida. E nesse vídeo, pessoal, vamos dar uma leve destrinçada sobre esse cansaço psicológico, como que ele vai surgir, como que são as consequências se você mesmo ignorá-lo ele. E nesse vídeo, pessoal, vamos dividir ele em 4 atos. Quando você pensa em cansaço, a primeira coisa que você vê em mente que é o desgaste físico. Um dia cansativo de trabalho, um dia cansativo depois de você estudar, um dia cansativo de você simplesmente só socializar. Aí você chega em casa, esse cansaço físico geralmente é resolvido apenas dormir. Você dormir amanhã já é outro dia e o cansaço já sumiu. Mas e o cansaço psicológico? Ele não se manifesta pelo músculo, mas sim na mente. E o mais interessante é que a sua origem sempre está associada a algum acontecimento marcante e não se trata necessariamente que seja uma crise. Pode ser tipo um dia particularmente difícil, algo que não possa ser identificado com precisão e que na maioria das vezes é só literalmente um acúmulo de processos gradual, como eu posso dizer. É só um dia cansativo. Geralmente é só descansar, mas o psicológico é que ele vai se acumulando. Ele pode se acumular. Por exemplo, a pessoa ela pode simplesmente só continuar vivendo, continuar estudando, trabalhando, interagindo e cumprindo as suas responsabilidades diárias. Só que internamente ela pode surgir uma sensação que algo está consumindo sua energia mais do que devia. E justamente por ele não ser visível, esse desgaste ele costuma passar despercebido por longos períodos. E que em muitos dos casos, alguém pode aparentar que está tudo bem, mantendo as suas atividades, relacionamentos e compromisso em dia, enquanto convive com uma sensação persistente de exaustão difícil de explicar. E também não é incomum que esse estado seja interpretado como fosse é só uma preguiça, falta de interesse, falta de motivação e ausência de disciplina. No entretanto, nem sempre é a realidade disso. Muitas das vezes trata-se apenas de uma mente que vem se sustentando uma carga excessiva por um período muito prolongado. E quando não existe um ponto de partida claramente definido, ele torna-se mais difícil de perceber esse peso quando que ele começou a se acumular. Esse tipo de desgaste raramente ele vai surgir de forma repetida e na maioria das vezes ele vai se desenvolver gradualmente, quase sem ser percebido. Responsabilidades, cobrança, expectativa, pressão por resultado, necessidade de produtividade, rapidez na resposta e a sensação constante de precisar dar conta de tudo. Individualmente, esses fatores podem parecer administrados, mas quando se somam, o impacto muda completamente. Uma forma simples de compreender esse processo é imaginar uma mochila. Pensa numa mochila. No início, ela é leve, quase que imperceptível. Você consegue carregar numa boa porque ela vai estar leve. Mas, com o tempo, novos elementos são adicionados. Você vai colocar mais coisa dentro dessa mochila, como
preocupação, um problema, uma expectativa pessoal e uma cobrança externa. E ao decorrer do tempo, esse peso aumenta. A percepção desse peso diminui e a sensação do cansaço permanece. A pessoa surge executando as suas tarefas, resolvendo as suas demandas, vivendo a sua rotina, mas com aquela sensação constante de sempre estar um passo atrás, sobrecarregados e no limite. E nesse ponto, o cansaço deixa de ser apenas uma sensação passageira e se torna algo de estado contínuo. Com o passar do tempo, esse desgaste vai se acumulando, que pode gerar impacto na sua saúde mental, física e emocional. No início, a mudança costuma ser sutil, como a concentração diminuir, a motivação já não é a mesma e pequenas tarefas que passavam a exigir esforço mínimo precisam de ter mais esforço do que antes. Aquilo que era realizado de forma automática começa a demandar mais energia e atenção. Muitas pessoas costumam passar a sentir que estão funcionando num piloto automático, cumprindo as suas responsabilidades, mas sem a mesma disposição ou sensação de presença da sua própria rotina. Aos poucos, aquilo que era apenas um cansaço começa a influenciar a forma como que a pessoa enxerga a sua própria vida. Os objetivos parecem mais distantes, os problemas parecem maiores do que realmente são e até mesmo momentos de descanso que podem ser acompanhados por uma sensação de culpa, para você parar de perder tempo. Conforme esse desgaste se intensifica, os seus efeitos se tornam mais perceptíveis ao seu cotidiano. O sono diminui e deixa de ser reparador, você se irrita cada vez mais facilmente, a sua paciência diminui e as situações que eram simples passam a gerar nível de estresse maiores. Em alguns casos, os impactos se estendem para mais além da mente. O corpo também começa a reagir, como dores de cabeça frequentes, tensão muscular, alteração no seu apetite e uma sensação constante de exaustão pode surgir como reflexo de um sistema emocional sobrecarregado. Isso acontece porque a mente e o corpo não funcionam de forma isolada, pessoal. Quando o desgaste emocional se prolonga, ele inevitavelmente vai se manifestar no seu físico. Num cenário mais intenso, esse estado pode evoluir para condições associadas ao estresse prolongado. Entre elas está a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ele vai ser caracterizado como uma exaustão emocional e física relacionada ao acúmulo de pressão, especialmente em contextos de trabalho ou estudo. Mas também, pessoal, pode surgir transtorno de ansiedade, que vai ser marcadas por um estado persistente de alerta, preocupações excessivas e dificuldades de relacionamentos. Em outros casos também pode surgir episódios depressivos, nos quais há redução significativamente de energia, a perda de interesse por atividades que antes te davam uma sensação boa, de prazer, mas agora tem um vazio emocional quando você faz elas. E é importante reforçar, pessoal, que o cansaço psicológico não significa que necessariamente alguém vai desenvolver essas condições. No entanto, se você ignorar, não tratar isso, ele vai aumentar essa possibilidade de você desenvolver umas delas e o processo de recuperação vai se tornar cada vez mais difícil de acontecer. A mente humana, pessoal, ela possui limites e quando esses limites são ultrapassados repetidamente, as consequências tendem a ser silenciosas. Ela passa a fazer parte da vida da pessoa quem as carrega. Após tudo isso, surge uma questão fundamental, que é possível superar esse estado de esgotamento? A resposta bem simples é sim. No entanto, o primeiro passo não está em buscar a maior produtividade, mas também não significa trabalhar mais. E muito menos ignorar esse problema e seguir em frente como se não tivesse nada acontecendo. O primeiro passo é você reconhecer que ela realmente existe. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam enfrentar tudo sozinhas, que sentir constantemente cansado é apenas uma consequência natural da vida adulta. Descansar representa uma fraqueza ou uma falta de comprometimento. No entretanto, a realidade é completamente diferente. Reconhecer os próprios limites não é um sinal de fracasso. É uma demonstração de autoconhecimento, maturidade e consciência. Como dizia Lao Tse,
Aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Talvez a recuperação comece justamente por esse processo de compreender a si mesmo, de reconhecer os próprios limites e as necessidades e emoções antes que o desgaste se torne ainda maior. Assim como o corpo, ela necessita de repouso. Para se recuperar, a mente também requer momentos de pausa, autocuidado e uma recuperação emocional. Reservar um tempo para atividades que promovam bem-estar e satisfação pessoal. Praticar exercício físico regularmente, manter uma rotina de sono adequada e cultivar relacionamentos saudáveis. Ou simplesmente permitir que descansar sem sentimento de culpa. Em alguns casos, porém, o desgaste pode ser tão intenso que o apoio de amigos e familiares não seja o suficiente. E não há sequer qualquer problema nisso. Buscar ajuda profissional não é um sinal de fraqueza, mas sim, pelo contrário, é uma atitude de responsabilidade, coragem e cuidado consigo mesmo. Como dizia Platão, não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Psicólogos e outros profissionais da saúde mental dispõem de conhecimento de recursos capazes de auxiliar na identificação das causas desse teu sofrimento e no desenvolvimento de estratégias eficazes para enfrentá-lo de uma forma saudável e sustentável. A verdade é que ninguém foi feito para chegar isso tudo sozinho. E talvez a lição mais importante seja essa: nem todo cansaço se resolve com uma boa noite de sono. Alguns tipos de exaustão exigem atenção, exigem cuidado, precisam ser compreendidas. Como muitas das vezes aquilo que chamamos de apenas de cansaço é, na realidade, um pedido de ajuda silenciosa vindo da sua própria mente. Quando mais cedo a gente reconhece os sinais que ela nos envia, maiores são as possibilidades de restaurar o equilíbrio antes que a sobrecarga se transforme em sofrimento. Cuidar da sua saúde mental não é um luxo, não é um privilégio, é uma necessidade. Em um mundo que nos incentiva constantemente a produzir mais, a correr mais e suportar ainda mais, talvez um dos atos mais importantes de coragem seja simplesmente parar por alguns momentos, por um instante e perguntar a si mesmo como eu realmente estou. O verdadeiro problema nem sempre é você estar cansado. O verdadeiro problema é você permanecer cansado por tanto tempo que esquecemos como é se sentir bem. E talvez a recuperação comece exatamente no momento em que deixamos de ignorar aquilo que estamos sentindo e passar a escutar com sinceridade o que nossa mente tem estado tentando nos dizer a todo esse momento. Talvez nem todos os problemas vão ser resolvidos imediatamente. Talvez nem toda a resposta vai ser exatamente como a gente quer. Mas reconhecer aquilo que sentimos já é um bom começo. Porque nenhuma dessas mudanças, quando acontece, é quando a gente ignora a dor. Ela acontece quando a gente temos a coragem de compreendê-lo. E a maior demonstração de força não é tentar continuar a suportar a dor em silêncio, mas sim admitir que precisamos parar e respirar e cuidar de nós mesmos. Como dizia Carl Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, pessoal, eu queria trazer esse vídeo porque é a realidade de várias pessoas e também foi uma realidade minha que aconteceu algum tempo atrás, mas eu consegui desenvolver um jeito de parar ela. Não é errado você sentir que isso é uma forma de fracasso. Não é um fracasso, pessoal. É uma forma de você conseguir conviver consigo mesmo. Você aceitar que aquele momento que você está péssimo pode ser algo que realmente está acontecendo alguma coisa em sua mente e você não sabe o que é. Procurem ajuda, psicólogos, procure ajuda profissional. E também tem vários canais aí que ajudam quando você se sente que é assim. Tem o Amor à Vida. Tem uns canais aí que eu vou botar tudo na edição. E é isso, pessoal, eu queria trazer esse vídeo aqui, tomara que tenham gostado. Eu não sou um profissional nessa área, mas eu queria trazer um assunto que saia fora da minha bolha. Que tipo, eu faço só de animes, otakus, vlogs, mas eu queria trazer um tema um pouco sério para me desafiar. E é isso, pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se você quer trazer mais, para eu trazer mais desses temas, escreva aí nos comentários quais temas e aos pontos que eu possa melhorar também. E é isso, pessoal. Tomara que tenha gostado, deixa o like e tamo junto. Falou!